Bom dia, segundo colegial, tudo bem com vocês? Pessoal, como a situação aí do coronavírus ainda não foi resolvida, ainda não temos uma vacina, nenhum remédio, nada disso, a única forma de evitar aí o contágio é o isolamento social, como vocês já estão cansados de ouvir nas notícias. Então, nossas aulas, a gente não tem uma previsão certa de quando vão voltar, presencialmente. Por isso, a gente não pode ficar aí 1, 2, 3 meses parados, porque depois, se voltar, depois de todo esse tempo, a gente vai ter atrasado demais o conteúdo, não tem como, tá? Então, a gente vai voltar aí com as videoaulas, Como que vai funcionar? Eu gravo uma aula de aproximadamente aí 15, 20 minutos no máximo, para não ficar muito cansativo. Coloco no Google Forms umas imagens, umas questões, Vocês vão me respondendo num prazo aí no máximo de uns 2 dias. Mas é assim, gente, tenta ver a aula e já no mesmo dia responder as perguntas, para não ficar acumulando matéria, tá bom? Uma dica aí que eu dou para vocês. E vou tentar pôr imagem, alguma animação que eu vejo interessante do YouTube, eu vou, para facilitar um pouco a aprendizagem. Já que vocês estarão sem meus lindos desenhos, em lousa, então vou colocar algumas imagens, alguns vídeos aí extras para dar uma facilitada, tá bom? Para vocês verem, só uma pandemia mesmo, para fazer todo mundo sentir falta da escola, de acordar cedo e ter uma vida normal, Que situação, gente? Mas bom, infelizmente a gente vai ter que ficar assim por enquanto, porque não tem o que fazer, a gente não pode aglomerar, causar tumulto, senão não dá certo. Vamos lá. Vamos nos situar aqui, ver onde a gente parou. A última aula nossa, que foi uma videoaula também, finalzinho de março, antes das férias, foi sobre sistema imunológico. Lembra? Sobre anticorpos, resposta primária, secundária, imunidade inata adquirida, vacina, soro, as diferenças. Lembram dessa aula? Então, esse foi o nosso último tema, tá bom? Agora a gente vai começar a falar sobre sistema circulatório, tá? Comparado. Aqui a gente está na página, gente, 234, tá? Do grupo 2, é a frente 1, certo? Então a gente vai acabar a frente 1 primeiro, com umas 3 aulas mais ou menos, umas 3 videoaulas, acaba a frente 1 para depois começar a frente 2, tá? Então a gente vai fazer igual antes, que era uma aula frente 1, uma aula frente 2, uma aula frente 1, uma aula frente 2. Não, a gente vai acabar a frente 1 de um grupo, aí acaba a frente 2. Aí vai para outro grupo, acaba a frente 1 daquele grupo, frente 2, para não ficar muito confuso, tá bom? Vamos lá. A gente já viu que o sistema circulatório é tudo que circula pelo corpo. Então, o sistema circulatório não seria só sangue e coração. O sistema linfático e o sistema cardiovascular formam o sistema circulatório, tá? Então, quando a gente fala circulação, é todos os líquidos que circulam pelo corpo, tanto linfa quanto sangue, tá bom? Na página 234, antes da gente começar a falar sobre circulação especificamente humana ou dos mamíferos, enfim, a apostila ela dá uma retomada na circulação dos animais. Porque assim, no primeiro colegial vocês têm toda a parte do reino animal. Começa lá em poríferos, quinidários, anelídeos, e vai, até vertebrados. E o segundo colegial a gente vê corpo humano. Só que para retomar um pouco o conteúdo do primeiro, para não esquecer, ele sempre começa com um sistema comparado. Lembra que a gente viu o sistema digestório. Antes de entrar no sistema digestório humano, a gente viu comparado. Dá uma retomada lá nos grupos animais, como funciona o sistema digestório em cada grupo. Dá uma pincelada. Sistema respiratório. Antes de entrar especificamente no sistema respiratório humano, a apostila dá uma pincelada aí nos animais que não possuem sistema respiratório, ou os que têm sistema respiratório branquial, por difusão, enfim, por respiração cutânea. Então ele dá uma pincelada na zoologia, tá? Então por isso que faz essa parte comparada. Então aqui na página 234, tópico 5, tipos de sistema circulatório,
a gente vai ver circulação comparada, tá? Nos grupos de animais. Então vamos lá. Quais são os 4 primeiros filos, né? Os primeiros grupos que a gente estuda lá da escala evolutiva? O primeiro, porífero. Segundo, quinidário. Terceiro, plateuminto. E quarto, nematóide, certo? Gente, nenhum desses 4 grupos possui sistema circulatório, tá? A circulação desses animais acontece sem, assim, ter uma coisa específica, tipo um vaso sanguíneo, ou então um líquido específico, tipo sangue, né? Só que em inseto a gente muda o nome, né? Que é hemolinfa, é específico para transportar, tá? Esses animais, a transporte de nutrientes e gases acontece por difusão, vai de célula a célula, certo? Então esses 4 primeiros grupos não possuem sistema respiratório, né, nem circulatório, ok? Os moluscos, né, próximo grupo, eles já possuem sistema circulatório, certo? Só que aí tem uma diferença dentro do, porque assim, ó, o molusco ele possui sistema circulatório aberto. O que é um sistema circulatório aberto? Quando não tem vasos sanguíneos. Então o sangue ele circula entre lacunas, tá? Não que não tenha obrigatoriamente um coração, até pode ter sim algum órgão ali que faz pulsar o sangue, mas a maior parte do percurso sanguíneo é por lacunas. Essas lacunas são chamadas de hemocélices, tá? Qual é a desvantagem do sangue não circular dentro de um vaso sanguíneo? A desvantagem é que o animal vai ter uma troca de nutrientes de maneira muito lenta, porque o sangue circula muito lentamente, não tem aquela pressão dos vasos sanguíneos bombeando ali, forçando o sangue. Então ele vai ter uma troca ali gasosa, tal, muito lenta. Então esses animais acabam sendo lentos, tá? Mas tem exceção dentro dos moluscos. Os cefalópodes, que seria lula e polvo, né, principalmente, eles têm sistema circulatório fechado, tá bom? Então, molusco tem sistema circulatório aberto, né, ou seja, o sangue circula por cavidades chamadas hemocélices, porém, os cefalópodes, que são os polvos e as lulas, eles são exceção no grupo dos moluscos, eles têm sistema circulatório fechado, ok? Próximo grupo, anelídeos, né, as minhocas, sanguessugas e tal. Os anelídeos possuem sistema circulatório fechado, tá? É um invertebrado com sistema circulatório fechado e, inclusive, gente, os anelídeos possuem um pigmento o mesmo que o nosso, tá? Que é a hemoglobina, o pigmento vermelho do sangue. Por isso que os anelídeos também têm um sangue avermelhado, só que eles não têm hemácias, tá? Mas eles têm um pigmento vermelho para transportar o oxigênio. Então, os anelídeos têm um sistema circulatório fechado, tá? Com veias, artérias, coração, tá bom? Na verdade, sim, a minhoca, fala assim, a minhoca tem de 3 a 8 corações. É que, na verdade, sim, é uma parte assim, do vaso sanguíneo dela que é dilatado, né? E consegue impulsionar o sangue. Não seria bem assim um coração bem formado, né? Mas é uma dilatação ali dos vasos sanguíneos que consegue impulsionar o sangue, tá bom? Os artrópodes, no geral, se eu pegar os insetos são animais rápidos, né? Para voar, tudo são animais rápidos. Só que o sistema circulatório deles é aberto, tá? O sangue circula por lacunas. Nossa, mas se o sistema circulatório deles é lacunar ou aberto, como que esses animais são rápidos? É porque, na verdade, gente, o sangue dos insetos, ele é um sangue pobre em transporte de oxigênio, ele não faz a função de transportar oxigênio, tá? O sangue dos insetos, ele transporta nutriente, tá? Quem transporta oxigênio, né? Quem faz esse transporte de oxigênio para os insetos são lacunas, tá? São canais minúsculos que estão ali em contato íntimo com as células animais, tá? Que é o sistema traqueal. Como os insetos respiram por meio de traqueias, eles não usam o sangue para fazer troca gasosa. Por isso que os insetos, mesmo tendo sistema circulatório aberto, eles acabam sendo ágeis, ok? Por exemplo, os aracnídeos. Os aracnídeos, eles têm sistema circulatório aberto também, né? É um artrópode.
Só que eles têm um pigmento chamado hemocianina no sangue deles, que é um pigmento meio esverdeado, tá? Azul esverdeado. Esse pigmento transporta oxigênio. Por isso, os aracnídeos são mais lentos. Ou então, mas tem aranha que é super rápida. Ela pode até ser rápida por alguns segundos, minutos. Depois ela tem que parar. Ela não consegue percorrer rapidamente grandes distâncias, igual um inseto consegue. Por quê? Porque os aracnídeos, o sistema circulatório é aberto e faz sim transporte de gases e oxigênio, faz troca gasosa, tá bom? Então, o animal que tem o sistema circulatório aberto e depende desse sistema circulatório para transporte de gases, ou ele é lento, ou ele pode ser rápido, mas não consegue percorrer grandes distâncias, certo? Vamos ver... Bom, isso é dos invertebrados, ok? Então, é o sistema circulatório comparado dos invertebrados, tá? Os 4 primeiros grupos aí da escala evolutiva não possuem, né? Tá ausente o sistema circulatório, é por difusão. E anelídeo, artrópode, molusco tem essas especificidades, ok? Aí os vertebrados. Gente, vertebrados, sem exceção, todos possuem sistema circulatório fechado, tá? Começa lá com peixe, aí depois é para anfíbio, réptil, ave, mamífero, beleza. Vamos começar então pelos peixes, tá? O peixe, ele tem uma circulação que a gente fala que é uma circulação simples e completa. Por que simples? Por exemplo, se eu pegar o nosso coração, o sangue, ele sai do coração, vai para o pulmão, oxigena, volta para o coração. Esse sangue oxigenado, ele vai para o corpo todo. Ou seja, a nossa circulação, assim como a dos anfíbios, dos répteis e das aves, ela é chamada dupla, tá? Porque tem essa dupla circulação. A circulação é a pequena circulação, que é entre o coração, o pulmão e o coração, e a grande circulação, que é coração, corpo, coração de novo, certo? Ou seja, os peixes, eles não têm esse mecanismo de dupla circulação. O coração do peixe, gente, ele só tem um átrio e um ventrículo, ou seja, só tem 2 cavidades. Então, o sangue não oxigenado chega no átrio do peixe, passa para o ventrículo. Do ventrículo, ele é bombeado para as brânquias. Lá nas brânquias, ele recebe oxigênio. E das brânquias, ele percorre o corpo todo do animal, distribuindo oxigênio e absorvendo gás carbônico. A hora que ele chega de novo no átrio, ele está sangue pobre em oxigênio de novo, que é o famoso sangue venoso, certo? Ou seja, a circulação dos peixes é um circuito simples. Não tem assim coração, brânquia, coração, corpo. Não, do coração vai para a brânquia, da brânquia vai para o corpo e volta para o coração, tá? Não tem essa dupla circulação igual a gente, tá? Igual um anfíbio, igual um réptil, igual uma ave, certo? Eu fiz um desenho maravilhoso, hein? Vamos ver. Ó, aqui como se fosse o coração de um peixe, ó, tá vendo? Peixe. Então o sangue, ele chega no átrio do peixe, ele chega um sangue venoso, pobre em oxigênio, passa para o ventrículo. Do ventrículo vai para as brânquias. Lá nas brânquias ele é oxigenado e vai distribuindo oxigênio para o corpo todo do peixe. E aí volta para o átrio pobre em oxigênio. Mas por que essa circulação é considerada completa? Porque o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial, não tem mistura de sangue, certo? Lembrando, sangue venoso é aquele pobre em oxigênio, sangue arterial é aquele rico em oxigênio, tá? E pobre em gás carbônico. Não vai, pelo amor de Deus, não vai confundir que sangue venoso é que tem veia e sangue arterial que tem artéria, e não é bem assim. E agora deixa eu ver na página que eu tava. Ah, tá cheio. Certo? Então, gente, peixe, um coração com apenas 2 cavidades, a circulação é simples, porém completa, ok? Os anfíbios, tá? Os anfíbios possuem circulação dupla, ou seja, coração, pulmão, coração, coração, corpo, coração, tá? Só que a circulação dos anfíbios é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque o anfíbio, gente, os anfíbios eles têm 2 átrios, 2 lugares e duas cavidades no coração que recebem sangue e um ventrículo. Ou seja, o ventrículo recebe sangue dos 2 átrios, tanto o átrio que tem sangue venoso quanto do átrio que recebe sangue arterial, tá? E esse sangue acaba sendo misturado
no ventrículo do anfíbio, tá? Como ocorre essa mistura de sangue arterial com venoso, a gente fala que a circulação dos anfíbios ela é incompleta, ok? E isso é compensado nos anfíbios, o anfíbio adulto, tá? Isso é compensado porque o anfíbio não faz respiração somente pulmonar, tá? O anfíbio faz respiração cutânea, através da pele, respiração bucofaríngea, né? Que eu já expliquei para vocês, que a boca deles, né? A faringe deles, dos anfíbios, é extremamente vascularizada e permeável a gases e acaba fazendo troca gasosa também, certo? Fiz também um desenho aqui do coração dos anfíbios. Vamos lá, ó. Répteis, a maioria deles, né? Não todos, vai perder a página de novo. A maioria dos répteis e os anfíbios, tá vendo? Vai ter o átrio esquerdo e o átrio direito, tá? Os dois átrios... inverti aqui, tá, gente? Aqui era para ser direito, aqui é o esquerdo, mas tudo bem. Então tem os dois átrios, né? Aqui é o esquerdo e aqui é o direito. Inverti. Então, ó, o átrio direito, que recebe sangue não oxigenado, sangue venoso, e o átrio esquerdo, que recebe sangue oxigenado, tá? Ou seja, arterial. Esses dois tipos de sangue descem para o ventrículo, e do ventrículo vai para o corpo, ou seja, tem uma mistura de sangue aqui. Isso tanto répteis quanto anfíbios, tá? Só que dentro do grupo dos répteis existe uma exceção. Os crocodilianos. Quem são crocodilianos? Os crocodilianos, o próprio nome diz, crocodilo, jacaré e gavial. Esse grupo específico de répteis, eles têm um coração com 4 cavidades, igual ao nosso coração e o das aves. Tá? Então a circulação deles, além de ser dupla, é completa? Não. Por que os crocodilianos, mesmo tendo 4 câmaras separadas, tá igual a gente, a circulação deles é incompleta? Porque as artérias, ó, de novo, os lados aqui trocados, direito e esquerdo. A artéria pulmonar e a artéria aorta, elas têm uma conexão entre elas, tá? Um contato onde acontece uma pequena mistura de sangue arterial e venoso, tá? Essa estrutura aqui, que é o encontro das artérias, é chamada de forame de Paniza, tá? Isso é uma característica exclusiva dos répteis crocodilianos. Então, os répteis crocodilianos, eles têm 4 câmaras igual nós, separadas, só que o sangue se mistura nessa região, nas artérias, chamado forame de Paniza, ok? Por isso que a circulação dos crocodilianos, ela é dupla e incompleta, assim como a respiração de todos os outros répteis e dos anfíbios, ok? Aí, gente, é o seguinte, o coração humano e o das aves, ele é bem parecido, né? Tanto é que a circulação a gente estuda de uma maneira concomitante aí, de circulação de aves e mamíferos. O nosso coração e o das aves, eles possuem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? E as artérias são totalmente separadas, não tem ligação entre elas, tá? Um contato onde mistura sangue. Então a nossa circulação e a das aves, ela é eficiente, tá? Por isso que permite também a homeotermia, né? A endotermia, que é a produção de calor pelo próprio metabolismo. O coração humano das aves, eles têm então lá 4 câmaras totalmente separadas, não mistura sangue em lugar algum. A circulação nossa então das aves é dupla e completa, certo? Dupla e completa, tá? Pessoal, então essa primeira aula é só um pouquinho assim, uma introdução de uma circulação comparada, tá? Desde lá dos invertebrados até os vertebrados. Na próxima aula a gente vai ver especificamente coração humano e vasos sanguíneos humanos, ou seja, circulação, né, sistema cardiovascular humano. Então vocês vão ter que saber o nome das estruturas do coração, das válvulas, dos vasos sanguíneos, tá? A diferença de artéria e veia. Então essa primeira aula é mais uma introdução, só para vocês terem uma noção aí, relembrar do primeiro colegial a circulação de todos os animais, desde porífero, tá, até os vertebrados, ok? Então, gente, tente fazer exercício hoje mesmo, que eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar poucos exercícios para vocês fazerem aí, assistir a aula, dar uma olhada na apostila e responder os exercícios em no máximo 50 minutos, tá?
E é isso, gente. A próxima aula vai ser sobre coração humano, tá bom? Sistema cardiovascular humano, ok? É isso aí, gente. Bons estudos para vocês. Agora, mais do que nunca, a gente precisa da ajuda, do empenho de vocês, alunos, tá? Sempre precisamos, né? Sempre foi preciso o aluno também fazer a parte dele em casa, fazer as tarefas, estudar. Mas agora, mais do que nunca, né? Se vocês, tipo assim, quero fazer os exercícios propostos para ver se eu estou sabendo a matéria, melhor ainda, o que a gente vai cobrar não vai ser o exercício da apostila, a gente vai cobrar o exercício lá do Google Forms, né? Mas se vocês quiserem na apostila de vocês tentar fazer os propostos, né? Os de tarefa, tudo etc, dos 6 ao 16, né? E conferir a resposta no final para ver se está acertando ou não. Aí, errei. Viu a resposta certa, nossa, não entendi. Aí dê uma olhadinha lá na teoria para ver o porquê. Mesmo assim não entendeu, aí vocês mandam dúvida pra gente, tá? Então, quanto mais vocês aí fizerem exercícios, melhor para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos, até mais.